Bom, nós estamos agora continuando o módulo 2 no nosso curso de Eletricidade e Magnetismo. Ainda vamos falar do campo elétrico, mas com alguns tópicos com maior profundidade. Nós vamos falar do campo elétrico produzido por um dipolo elétrico, campo elétrico produzido por distribuições contínuas de cargas elétricas e o campo elétrico produzido por um anel com distribuição uniforme de carga. Vamos começar com o campo elétrico do dipolo. Para isso, nós sabemos que um dipolo ele é formado por um par de cargas de mesmo valor e sinais opostos, uma carga positiva e uma carga negativa, separados por uma distância d. Na figura estão representadas as linhas de força desse campo elétrico, elas saem da carga positiva e apontam para a carga negativa, né? Nós escolhemos um ponto P da figura. Nela, nós representamos o campo produzido pela carga positiva, o campo produzido pela carga negativa, e o vetor E, que é o vetor verde, é o vetor resultante, que é a soma vetorial dessas duas cargas. Nós vamos usar, no final da definição, do cálculo, do nosso campo elétrico resultante, nós vamos usar o conceito de vetor momento do dipolo elétrico, simbolizado pela letra P. Esse vetor é dado pelo produto da carga, de uma das cargas, multiplicado pelo vetor D, que é a distância entre a carga positiva e negativa, né? Esse momento do dipolo, como ele é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. O módulo é dado pelo produto da carga vezes a distância. A direção é ao longo da linha que une as duas cargas e o sentido aponta da carga negativa para a carga positiva. Bom, esse dipolo agora a gente vai representar ele de uma forma um pouco mais simples, né? Então, eu tenho ao longo do eixo Y, nós temos uma carga positiva Q1, essa carga vermelha, nós temos uma carga negativa Q2 e nós vamos querer calcular no ponto P o campo produzido por essas duas cargas que formam o dipolo. O ponto P está a uma distância R da carga Q1 e está a uma distância R da carga Q2. E ele também fica, se eu olhar o eixo X está dividindo essa distância D ao meio, né? Então, do eixo X até a carga Q1 eu tenho D sobre 2, e também tenho da carga Q2 até o eixo X eu tenho a distância D sobre 2, né? Quem que é o campo resultante, então, no ponto P? É a soma do campo produzido pela carga positiva, vetorial, essa soma é vetorial, ele é somado com o campo produzido pela carga negativa, né? No lugar de a gente usar o K, nós vamos substituir o K por 1 sobre 4πε0, né? E aí é muito interessante que a gente vai perceber que tanto o campo produzido pela carga positiva quanto produzido pela carga negativa, eles têm o mesmo módulo. Por quê? Porque as cargas são iguais, só tem sinais opostos, e a distância das cargas até o ponto P são iguais também. É muito interessante a gente perceber que essa distância R pode ser escrita em termos de x e de d, né? Então, se eu perceber na figura, eu tenho um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o R. Então, o quadrado da hipotenusa R ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado. Como é que fica a nossa equação, né? Quando a gente tinha o campo de uma carga pontiforme, ela era igual a K vezes o módulo da carga fonte sobre a distância ao quadrado. No lugar de K, nós estamos substituindo por 1 sobre 4πε0. A carga é o módulo de Qzinho e a distância ao quadrado, que é o R ao quadrado, nada mais é do que x ao quadrado mais d sobre 2 elevado ao quadrado. Bom, como é que a gente pode entender a simetria nesse exercício, né? Quando a gente observa o eixo X, a gente percebe que a componente horizontal, o E positivo seno de θ para a direita, vai anular o E negativo seno de θ para a esquerda. Então, se eu somo ao longo do eixo X a contribuição dos dois campos, ao longo do eixo X, eles se anulam, e isso é igual a zero.
E ao longo do eixo Y, eu vou ter que o campo produzido pela carga positiva projetado ao longo do eixo Y, então é I mais cosseno de θ, ele vai ser somado com o módulo do campo produzido pela carga negativa também cosseno de θ, ou seja, eu tenho as duas projeções ao longo do eixo Y. Isso me dá então que o EY é igual ao campo da carga positiva cosseno de θ mais o campo da carga negativa cosseno de θ. Só que tanto o campo da carga positiva quanto da carga negativa tem o mesmo módulo. Por isso é que o EY vai ficar 2E positivo cosseno de θ. E a gente vai substituir cosseno de θ olhando a figura. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente na figura é a distância d sobre 2 e a hipotenusa é r, né? Mas r, usando o teorema de Pitágoras, quem que é o r? É raiz quadrada de x ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado. Dessa forma, quem que é o EY? É 2, esse E positivo é 1 sobre 4πε0, Qzinho, sobre a distância ao quadrado, que é x ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, vezes cosseno de θ, mais cosseno de θ é d sobre 2, sobre raiz quadrada de x ao quadrado, mais d sobre 2 elevado ao quadrado. Se a gente simplificar um pouquinho, isso fica 2 sobre 8πε0, Q vezes D, tudo isso sobre x ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, todo esse fator está elevado a 3 meios, porque eu estou multiplicando os denominadores dessas duas expressões. Utilizando que o momento, né? O momento linear, ou o momento do dipolo, é a carga vezes a distância, nós podemos escrever então essa equação como sendo EY é 1 sobre 4πε0, no lugar de QD eu substituo por P, sobre x ao quadrado, mais d sobre 2 elevado ao quadrado, todo esse fator elevado a 3 meios. Agora, quais as conclusões que nós podemos tirar, né? O campo produzido por esse dipolo elétrico é simétrico em relação ao eixo que une as duas cargas, né? Então, há uma simetria aí que nós observamos. E o campo é mais intenso entre as cargas, né? Agora, se eu tiver num ponto X muito distante, ou muito maior do que a distância que as cargas se encontram, né? Como é que fica isso, né? Então, eu sei que esse fator x ao quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, se x for muito maior que d, d sobre 2 ao quadrado tende a zero, e eu vou ter x ao quadrado elevado a 3 meios, que me dá x elevado ao cubo. Então, na equação original, aquele denominador que tem esse fator que a gente está colocando aqui, ficaria simplesmente x ao cubo. Tudo bem? Pronto. A gente tem vários dipolos na natureza. Aqui eu tenho um átomo aqui, né, de HCl, né? E aí a gente tem um dipolo formado por um elétron do cloro e um próton do hidrogênio. Então, a gente vai ter muitos dipolos elétricos nas ligações químicas. Agora, a gente vai ver o campo elétrico quando eu tenho uma distribuição contínua de carga. Então, o que é uma distribuição contínua? É quando eu tenho um fio carregado, quando eu tenho um anel carregado, eu tenho uma superfície esférica carregada. Então, agora eu não tenho uma carga, eu tenho uma superfície carregada. Então, a distribuição da carga está sendo dada de forma contínua, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente está imaginando aqui que eu tenho um corpo, a carga está distribuída ao longo desse corpo. Eu vou pegar um pedacinho infinitesimal de carga que eu vou chamar de dq, né? Veja a distância desse dq em relação ao ponto P e chamo o campo produzido por esse pedacinho infinitesimal de carga de dE, né? E aí o campo gerado no ponto P por essa diferencial de carga, esse pedacinho infinitesimal de carga, é muito parecido com o campo de uma carga pontual, só que no lugar de Q e E nós vamos chamar de dE e dQ. Então ele vai ser 1 sobre 4πε0, que era o nosso K, dq, que faz o papel de uma carga pontiforme, sobre a distância ao quadrado, isso na direção de R.
né? Então, olha como é que a gente está falando isso aqui, como é que está sendo escrito, né? A ideia é dividir o sólido em pequenos diferenciais de carga dQ, de forma que eles possam ser tratados como uma carga pontual. Pode-se então calcular o campo gerado por cada um destes dQs no ponto P separadamente, e na sequência se aplica o princípio da superposição, para obter o campo elétrico no ponto P. O que é o princípio da superposição? É uma integral. Eu vou somar cada um desses pedacinhos infinitesimais de D para todo o corpo. Então, eu vou integrar. Tudo bem? Agora, é interessante a gente perceber que a gente pode fazer isso para uma linha, né? Um corpo desse formato. Eu tenho uma superfície linear. E aí, quem que é essa densidade linear de carga que eu chamo de lambda? É a carga sobre o comprimento, ou seja, quem que seria o dq naquela equação original, né? Aquela que nós acabamos de definir? Nada mais é do que lambda dl, né? Agora, se eu tiver densidade superficial de carga, a carga está na superfície, por exemplo, de um cilindro, né? Eu chamo de sigma. Então, se ela está nesse cilindro, o sigma é carga sobre área. E nesse caso, aquele pedacinho infinitesimal de carga que vai fazer o papel da carga pontual dQ, nada mais é do que sigma, né, vezes o dA, que é um pedacinho de área, é um pedacinho infinitesimal de área. E se eu estiver pensando, né, numa superfície volumétrica, estou pensando aqui numa esfera, né, a densidade volumétrica de carga é ρ, ρ é carga sobre volume, e aquele pedacinho pequenininho de carga eu vou chamar de quem? De ρdV. Como exemplo de aplicação, a gente vai calcular o campo elétrico de um anel com distribuição uniforme de carga, né? A gente vai pensar num anel em que a carga positiva está distribuindo de forma uniforme nesse anel, e eu quero calcular o campo elétrico no ponto P desse anel, né? Esse ponto P, se a gente analisar, ele está a uma distância R daquele pedacinho infinitesimal de carga que eu chamei de dQ. É muito importante pensando em Pitágoras que R ao quadrado é A ao quadrado mais X ao quadrado. E como o dQ é positivo, ele cria um campo que nós vamos chamar de DE, né? Que é um campo de afastamento do anel. Ele tem uma componente DEx e tem uma componente perpendicular que eu chamo de DE perpendicular. Se eu fosse pegar bem embaixo do anel, simetricamente ao anel, um pedacinho de carga dQ, ele iria criar um campo de afastamento aqui, onde eu teria uma componente vertical para cima que anula esse DE perpendicular e só sobraria a componente que é a componente DEx. Então, por simetria, o D perpendicular à direção x vai anular, né? E aí só me sobra o dx, mas quem que é dx? É dE cosseno de θ. E a gente sabe então que dx é 1 sobre 4πε0 dq sobre r ao quadrado cosseno de θ, né? Cosseno de θ, se nós olharmos a figura, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso aqui vai ser igual a x sobre r. E dx vai ser igual a 1 sobre 4πε0 dq r ao quadrado vezes x sobre r, o que me dá x sobre r ao cubo, né? E nós não podemos esquecer que r, usando Pitágoras, é raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, o nosso elemento dx fica 1 sobre 4πε0 dq sobre x sobre r elevado ao cubo, que ficaria x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios, né? Se a gente olhar com um pouquinho de cuidado, esse dx que nós tivemos, nós podemos substituir o dq por lambda ds, né? Então, eu tenho uma expressão de tal forma que, ao integrar, né, a minha integral, como x e lambda não depende de ds, é integral de ds. E a integral de ds, o que é? Né? É a área do anel. A área aí é 2πa. Dessa forma, nós temos que o Ex é lambda sobre 2ε0 ax
sobre x² mais a² elevado a 3 meios.